Oi gente, tudo bem? Desde que eu mudei o formato das minhas unhas, eu vi que vocês gostaram muito, então eu recebo muitos comentários toda vez que eu posto alguma foto. Então por isso eu resolvi gravar esse vídeo mostrando como que eu fiz, por que eu fiz e os cuidados que eu tô tendo com essa unha. Então vem conferir comigo. As minhas unhas estão assim, elas são naturais, são minhas. E existe o formato estileto, que eu vou deixar a foto aqui, que ele é com a ponta bem fina, bem afiada. E existe também aquele formato que é amendoado, que é quando ela é mais arredondada. A minha unha eu vou dizer que tá no meio termo, dando inventar o meio termo, porque ela tá estileto, só que eu não quis deixar a ponta dela muito fina, porque eu fiquei com medo de não me acostumar. Eu tô afinando ela aos poucos, já que é minha unha mesmo, então eu consigo controlar. Mas eu tenho medo de enjoar, então nesse formato pra mim já é um formato ideal, é um formato que eu tô gostando muito. Quem me acompanha sabe que durante muito tempo, ou melhor, durante minha vida toda, eu usei unha quadrada e eu sempre gostei de unha comprida. E outro dia uma das minhas unhas quebrou e minha irmã teve a ideia, falou: Cá, por que você não faz aquela unha estileta, é super bonita. Ela mora na Austrália, ela falou que lá é super tendência e ela disse que ama, que fica super bonito e tal, pra eu testar. Aí eu falei, vou testar, qualquer coisa, se eu não gostar, eu corto. E foi assim que eu fiz. As minhas unhas estavam assim, e você pode cortar elas na lateral fazendo um bico, mas eu fiquei com medo de cortar demais, então eu preferi diminuir com a lixa, então eu fui fazendo tipo um triângulo, lixei bastante de um lado. Gente, tem que ter paciência porque é uma coisa que demora. E você sempre tem que ir olhando pra ver se tá certinha, pra ver se ela tá reta, se você não lixou mais de um lado do que do outro. Então assim você vai lixando todas aos poucos. Na primeira vez, quando eu fui mudar o formato delas, eu não quis deixar ela com uma ponta tão fina, então eu deixei ela um pouquinho mais arredondada pra eu ir me acostumando aos poucos. Eu aconselho que vocês façam isso, porque é uma unha totalmente diferente do que eu tava acostumada a usar, então eu não sabia se eu ia gostar. Então eu falei assim, eu vou aos poucos pra eu já ir me acostumando com o formato. Então, gente, sem segredo, elas ficaram assim. Nesse formato eu já gostei. E na outra semana eu fiz a mesma coisa. Só que dessa vez eu fui deixando ela mais fina. Aí, cada semana eu vou lixando mais e mais pra deixar ela mais e mais fina. Lógico, vai chegar uma hora que eu vou ter que cortar, né? Tipo, ir diminuindo a pontinha, porque também não dá pra ficar com aquela unha tipo bruxa, né? E a única coisa que eu faço é passar uma base fortalecedora nas minhas unhas, sempre. Eu gostei muito desse formato de unha. Como eu já falei, eu sempre tive unha comprida, então eu não tive que me acostumar muito. Era mais visual e tipo, que agora é uma pontinha e pra eu ter cuidado pra não arranhar, não espetar alguma coisa em mim. Mas pra mim não teve problema. A única reclamação que eu tenho é que eu quis fazer com unha natural. Eu sei que a maioria das pessoas fazem com unha de gel ou unha postiça, que fica também lindo, maravilhoso e fica bem mais perfeito do que as minhas. Mas eu quis aproveitar as minhas mesmo. Só que a minha unha do dedão, ela tá crescendo e ela tá tipo curvando. Então tá ficando no formato um pouquinho estranho. Não tá padrão igual as outras. Então eu não sei se a solução talvez seja deixar ela um pouquinho mais curta que as outras, que eu tenho certeza que não vai dar pra ver. Ou se, tipo, eu uso por um tempo e depois eu volto ao quadrada, porque eu nunca tive esse problema com a unha quadrada. E agora uma dica de esmalte. O esmalte preto fica lindo, ó, como vocês estão vendo, destaca muito as unhas. Mas quando você aplica um esmalte claro, um esmalte nude, fica, tipo, maravilhoso, porque destaca demais as unhas. Outro dia eu usei essa cor aqui e todo mundo me parou pra perguntar se a unha era minha, porque fez, tipo, sucesso. E esse foi o vídeo de hoje, espero muito ter ajudado vocês. E se você tá com vontade de mudar, de fazer sua unha diferente, de cortar o cabelo, faça, não deixe de fazer. Eu falo isso porque eu era super apegada, tipo, eu ia no cabeleireiro, só um dedinho, sabe? Eu morria de medo de fazer as coisas e me arrepender, mas, gente, não tem problema. Às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta, mas é bom quando a gente se arrepende de algo que a gente fez do que de algo que a gente não fez. Então é isso, se você gostou, clique em gostei e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo, tchau!